do projeto mesmo de implantar, né, as alface, a produção de alface. Ótimo. Já está meio que organizando a parte prática do trabalho. Exatamente, a gente tem que preparar a terra lá, tudo certinho, para ir para a parte prática. Fazer o planejamento da parte prática, né? Ótimo. É muito bom fazer a parte prática, porque aí você, na defesa do TCC de vocês vão ter dados, informações para mostrar para a banca, né? Isso é muito bacana. Uhum. É só na revisão teórica, né? Eu fiquei com a teoria e ele ficou com a prática, o esposo. Que bom, né? Só que bom você dar acompanhada na prática também, né? Vai que a banca pergunta alguma coisa para você. Não, ele explica para mim, ele tem que me explicar o passo a passo que foi feito, senão... Sim. Mas tá jóia, então, na hora que tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tá? Fica à vontade. Vou E deixar. vai sempre fazendo aos poucos, né? Não deixando acumular, porque fica mais fácil. O Danilo chegou. Pessoal, boa noite a todos que estão chegando na aula, né? O Danilo e a Laís mandaram para mim o TCC, dá uma corrigida, tá, Danilo? Mas eu vou mandar para o e-mail de vocês. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo, o Danilo e Laís estão fazendo juntos, né? Você tá aí, Danilo? Isso, professor, é isso mesmo. Ótimo. Eu mandei mais para ver a parte questão de formatação das citações. Eu já tenho uma base, né? Ótimo. Eu já escrevi alguns artigos, mas eu queria ver se está tudo corretinho para dar continuidade. Não sei se você lembra, a gente ia fazer o TCC e depois a gente acabou modificando para artigo. Isso, precisou trabalhar Por com conta disso nomes na que agricultura. ele tá um pouco pequeno ainda. Então, o que vocês me mandaram, eu já li, já fiz ali umas considerações, algumas revisões, principalmente nas formas de citação, né? Que tem algumas citações lá que elas, não sei se vocês já perceberam pela aula da semana passada que ela foi feita de uma forma incorreta, de formas incorretas, mas eu já fiz as considerações, aí eu vou mandar para vocês, tá? Não, sim, é que na semana passada eu não consegui participar de toda a aula, então eu não vi, ó, eu tenho até que assistir a gravação depois para pegar tudo certinho. Beleza, ótimo. Não, tranquilo, depois você dá uma olhada, mas aí eu vou mandar no e-mail de vocês. E se desse tempo, né, daria para dar uma olhada aqui, mas eu tenho que terminar aqui essa aula das normas da ABNT. Acho que é melhor, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntam no meu e-mail depois. Pergunta para mim lá pelo e-mail, tá bom? Então, tudo bem, perfeito. Bom, pessoal, então boa noite a todos, estão chegando. Tá? Se você já fez aí um adiantamento do mais ou algumas partes do seu TCC, quiser que eu dê uma olhada, que eu faça algumas considerações, que eu corrija, tá? É só você mandar no meu e-mail que eu vou já adiantando isso aí, né? E vai ficando dentro das normas e alguns questionamentos que podem aparecer, né, na elaboração do que você está fazendo, tá bem? Então, é como eu estava falando, o Danilo e a Milena, não, o Danilo e a Laís mandaram, né? Eu já dei uma corrigida, já fiz algumas considerações, aí eu vou mandar para o e-mail deles. Então, assim, quanto mais eu olhar, mais eu ler, rever, né? E o seu orientador também, ele vai fazer isso, pode fazer isso, então é bom para vocês, tá bom, pessoal? Então, procura aí, né? E fazendo sempre um pouco, não deixar por cima da hora. Lembrando que vocês vão ter até novembro para entregar essa última parte aqui para a disciplina e também para o seu orientador, né? Para você fazer a qualificação, porque sem essas partes não tem como você qualificar. E o restante do TCC você vai terminar depois, né? No próximo semestre, ok? Bom, então eu vinha falando para vocês sobre as normas da ABNT e como que, né, se aplica essas normas da ABNT. Lembrando que as normas da ABNT, elas mudam, né? E tem muita coisa, e se você não aplica, se você não usa, você esquece. Então é sempre bom fazer essa revisão, né? Eu postei aqui na pasta de material de vocês um documento, tá? Que é normas de TCC da FATEC. Então ali tem todas as orientações, inclusive sobre a aula da semana passada, né? Sobre
a aula de hoje para fazer o fechamento, tá? Então, os professores da FATEC, eles gostam de usar o sistema autor data, como eu falei para vocês, né? Que coloca o sobrenome do autor, o ano e a página do documento. Então, essa norma que eles seguem muito aqui, tá? Autor data, mas também tem a citação numérica, que você vai colocando os números na citação, e lá no final você coloca as citações nessa ordem numérica que vai aparecendo no texto. Dependendo para onde você vai mandar o seu artigo, né, principalmente quem está fazendo artigo, o que quer publicar, então você tem que verificar se a revista, qual é o sistema que ela está pedindo, se é autor, data e página, né, ano e página, ou se é numérica, tá? Então, aqui na FATEC, então, eu oriento que vocês façam autor, data, tá bom? Porque todos os professores usam, né, mais essa forma de citação. Tá bom, pessoal? Então, eu vim falando para vocês os tipos de citações que tem, né? A citação direta até 3 linhas, a citação direta com mais de 3 linhas, né? A citação direta, conceitual ou paráfrase, tá? A citação da citação, a omissão de citação, de uma parte da citação que você pode fazer, tá? Então, né, isso aqui está tudo gravado na aula passada, né? Quem não acompanha a aula seria bom acompanhar, né? E depois as referências, tá? Lembrando que todo autor que você citar, você tem que referenciar, né? Toda a instituição que você citar, você tem que referenciar. Muito importante, não pode deixar, senão o seu TCC, ele vira um plágio, né? E o plágio é crime, e aí você pode ter problema, e também problema para o seu orientador e para a faculdade. Então, não esqueça de referenciar. Né? O que eu vejo muito, eu já vi isso na primeira correção ali da introdução, né, que ao fazer a introdução, e agora que vocês estão fazendo, pessoal, a fundamentação teórica do TCC, eu vejo assim, tem muita citação que não tem muita informação, muito texto que não tem a origem, não tem a citação. Né? Então, ou você esqueceu de colocar, ou você está achando que não precisa. Então, é melhor você citar. Né? Ah, mas eu posso colocar 3 citações numa página, 4? Sim, desde que você faça uma citação indireta, depois você pode fazer uma citação indireta, aí você faz um comentário, uma explicação ali entre elas, né? E depois você vai citando esses autores. Tá? Não deixe de citar. Tá? É mais importante ter a citação do que não ter. Né? Não ter a citação, pessoal, como eu falei para vocês, é plágio, né? O plágio é crime no Brasil. Então, cita, né? Cita de forma indireta, cita de forma indireta, cita ali, né? Leia bem o texto, faça ali um apanhado daquelas ideias e faça uma paráfrase, mas tem que citar o autor, porque a ideia não é sua, né? E aí nas referências, né, onde você vai colocar lá todos os autores que você utilizou, né? Então, você vai fazer referência de uma obra de um autor, com 2 autores, 3 autores, tá? Então, lembrando, sempre revendo, né? Sempre que a obra tiver um autor, você vai citar só aquele autor. 2 autores, cita os 2 autores, né? Com o sobrenome deles. 3 autores, cita um sobrenome, coloca o sobrenome dos 3 sobrenomes dos 3 autores. Acima de 3, né, então 4 para cima, se tiver uma obra lá que você pegou e tiver 4 autores, 5, 6 autores, você vai usar, né, a palavra etial, tá bom? Que significa e outros, uma abreviatura do latim, tá? Então, você vai colocar a palavra etial, que significa e outros autores. E eu já expliquei isso semana passada, né? Autor, entidade, autoria, né? Enfim, tá? Bom, e como você referencia, né? Livros, monografias, parte de monografia ou livro inteiro, periódicos e revistas, partes de periódicos e revistas, tese, dissertações e TCC, evento, né? Em parte ou evento inteiro e documentos eletrônicos. Tá? Bom, então, aqui tem um exemplo, né, de um livro, uma monografia com mais de 3 autores. Né? Então, você coloca o sobrenome do autor, César,
né? Aí você coloca o nome dele, et al, significa e outros. Ponto. O nome da obra, tá? Em letras, né? O construtivismo na sala de aula, você vai negritar isso aqui. Eu sempre oriento para você usar o negrito, mas tem gente que gosta de sublinhar e tem outros que gostam de colocar em itálico, tá? Ou você tem que usar um desses, você não pode usar, tá, um sublinhado, um itálico, um negrito, não. Se for negritar, negritem todos, só usa negrito. Se for sublinhar o título, sublinhem todos, né? E se for colocar em itálico, coloque em itálico em todos os títulos, né, das obras, tá? Mas eu oriento que você use o negrito para todos os títulos das suas referências, tá? Bom, livro, monografia, tá? Então, compilação coletânea com indicação de responsabilidade. Então, você pegou um livro, né? Leu uma parte desse livro, ou leu alguns capítulos desse livro, tá bom? E aí você tem lá um coordenador, né? Um organizador. Então você vai citar essa obra com o nome do organizador da obra, e não de todos os autores. Lembrando que é uma coletânea, né? Coletânea é um conjunto, né, de uma obra feita por um conjunto de autores. Você vai citar todos os autores? Não, você vai citar o autor que organizou, que coordenou. É igual tá aqui, ó, Padilha, né, vírgula, Paulo Roberto, entre parênteses, org, ponto, né, educação com qualidade social, a experiência dos céus de São Paulo, Instituto Paulo Freire, né, o ano, tá, e a quantidade de páginas. Parte do livro ou monografia, né? Então, parte do livro ou monografia. Então, você leu lá um livro ou uma parte da monografia, né? Tá bom? E você vai citar só um pedaço daquele livro. Então, você leu, tá, o artigo ou o texto, né, da Maria das Graças Jacinto Seton. Então, você vai citar o nome dela, o sobrenome, né, Seton, Maria das Graças Jacinto, ponto, tá bom? O nome do artigo, perdão, o título, né, daquele capítulo, que ela escreveu como, né? Ela colocou como Cinema, instrumento reflexivo e pedagógico. Então, esse foi o que você leu. Aí você coloca a palavra in, né? Em, que significa dentro, ou, né, no livro tal, né? Ou em, né? Aí você vê aqui que colocou uma linha, por quê? Né? O livro também é da Seton, só que você não quer colocar o livro inteiro, você quer colocar só aquele capítulo daquele livro. Para você não vai repetir o nome da autora novamente, você coloca o traço, né? E cita o nome do livro dela. Então, primeiro você cita o capítulo do livro que você leu, e depois você coloca ali o nome do livro de onde você leu esse capítulo, tá? Então, traço, 2 pontos, e aí você coloca o título do livro, tá bom? A cidade, a editora, o ano, e logo depois do ano, você vai colocar as páginas que você leu, né? Então, você leu da página 53 à página 65. Né? O que tinha lá? Né? Capítulo falando sobre cinema, instrumento reflexivo e pedagógico. Foi isso que você leu. Então, você coloca as páginas que você leu e não todas as páginas do livro. Né? Então, é assim que você faz essa referência. Parte de livro e monografia, né? Capítulo de livro de outro autor. Então, lá era do mesmo autor. Aqui você leu um capítulo de um livro, né? Que o autor escreveu o capítulo e um outro autor montou, né? Escreveu esse livro. Então, você leu o livro da Emiliane, né? Você leu o capítulo da Emiliane, capítulo, tá bom? Francesca Emiliane. Aí você leu lá os comportamentos parentais em relação à criança e à instituição. Foi esse que você leu, tá?
ponto, in, 2 pontos, né? Dentro, onde, né? Onde que está esse capítulo? Ele está no livro da Ana Bondioli e da Susana Montovani. Então, essas duas autoras, elas escreveram esse livro, e lá dentro desse livro tinha esse capítulo da Francesca, né? Da Emiliana. Aí você vai colocar o nome do livro, Manual de Educação Infantil de 0 a 3 anos, uma abordagem reflexiva, foi a 9ª edição, lá da cidade de Porto Alegre, a editora Arte Média, o ano 1988. Aí você vai colocar as páginas que você leu. Você leu da página 88 à página 95, né? Então você leu uma parte do livro que foi feita por um autor, está lá dentro, mas quem escreveu todo esse livro ali, montou esse livro, foram essas duas autoras, tá? Então, capítulo de livro de outro autor. Porque tem livros que tem vários autores, né? Mas essas duas autoras que escreveram um livro, então elas escrevem ali, montam um livro, escrevem um capítulo do livro e chama outros autores para escrever outros capítulos. Um outro artigo, por exemplo, sobre aquela temática. E é assim que tem que ser referenciado, tá bom? Periódico e revista, né? Então, uma revista completa. Você pegou uma revista sobre gestão empresarial ou administração, e aí lá você leu um artigo sobre essa revista, né? Dessa revista. Então, você vai colocar o nome da revista. Então, por exemplo, revista, né, de gestão empresarial. Então, você vai colocar lá, revista de gestão empresarial. Então, um exemplo que eu estou dando, tá? A cidade, então, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vamos imaginar que é uma revista da Faculdade de Administração, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, você vai colocar Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? O volume daquela revista, o número dela, o mês que ela foi publicada, o ano, tá? E a quantidade de páginas. Você tem que colocar todas essas informações. Então, aqui tem um exemplo, né? Educação e pesquisa, ponto, São Paulo, 2 pontos, tá? Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, que é a USP, tá? Volume 31, número 3, setembro e dezembro, são os meses que essa revista foi publicada, no ano 2005, tá? E com 98 páginas. Então é assim, se você for citar alguma revista, dá uma verificada nisso aqui. Tá? É assim que você tem que fazer a sua referência. Bom, parte de periódico e revista, né? Aí você pegou uma revista, mas você leu apenas um artigo da revista, não é a revista inteira. Você não vai tirar uma parte da revista inteira, você tirou uma parte ali de um artigo que está naquela revista. Bom, você vai citar o autor do artigo, né? Vale, vírgula, Ione Ribeiro, ponto, é o nome do autor. Tá? O sobrenome dele em letras maiúsculas. O nome do artigo dele, democratizar, descentralizar, municipalizar, ponto. Né? Onde está, né, esse artigo? No caderno, aqui no caso, né? No caderno de pesquisa, São Paulo, o volume 34, número 121, página 187 a 212, né? Porque você não leu a revista inteira, você usou a revista, umas páginas da revista, para poder fazer a sua citação lá no seu TCC. Quando você vai referenciar, você tem que colocar as páginas que você leu, tá? Mais um pouquinho aqui. Bom, se você pegou uma dissertação, né, uma tese, um TCC de algum autor sobre a temática que você está pesquisando, então como que você vai fazer? Tá? Você vai colocar o sobrenome do autor, né? Então o nome dele, o título, tá, da tese dele, tá? O título da tese, o ano, a quantidade de páginas
E você vai escrever se é uma tese, vai colocar lá entre parênteses doutorado. Porque também tem tese de livre docência, que é outro nível, né? Um outro patamar ali que a pessoa estudou. A faculdade, tá bom? Ou a universidade, e a cidade e o ano que aquela tese foi defendida, né? Então aqui tem um exemplo, ó. A tese da Maria Inês Della Vecchia Gianelli. Então você cita ali o sobrenome dela, depois o nome, ponto. Aí você vai colocar o nome da tese em negrito, atendimento pedagógico domiciliar. 2 pontos. Uma, escuta para tecer laços. Ponto. O ano da tese, tá? A quantidade de páginas. Então, essa aqui teve 307 páginas. Aí você coloca tese, entre parênteses, doutorado. Precisa colocar, né, a especificação que é. A faculdade de educação, na Universidade de São Paulo, a cidade e o ano, né? Bom, se for uma dissertação de mestrado, é do mesmo jeito, só que você vai dizer dissertação, vai escrever lá dissertação e vai colocar entre parênteses mestrado. Então, é igual que está aqui, ó, tá? NTLM, né, que é o nome o sobrenome e o nome do autor. Depois, o título da tese, tá? O ano, ele defendeu essa dissertação em 2003, a quantidade de páginas dessa dissertação. Aí você escreve dissertação, entre parênteses, mestrado, a faculdade, a cidade e o ano. Todas essas informações precisam aparecer, tá? Quando você vai citar um TCC, quando você for citar uma dissertação ou uma tese, né? E aqui embaixo tem um TCC, ó, trabalho de conclusão de curso. Então, sobrenome, vírgula, nome, o título do TCC, o ano, quantidade de páginas, 42 páginas, aí ponto, trabalho de conclusão de curso, o nome da faculdade, a cidade e o ano, tá bem? Então, é o mesmo procedimento para todos, só vai mudar, né, na hora que você vai especificar se ela é uma tese de doutorado ou livre docência, se ela é uma dissertação de mestrado ou se é um trabalho de conclusão de curso, um TCC. Essa, né? Bom, você vai citar um evento, né? Congresso Internacional de Gestão Empresarial ou Congresso Nacional de Administração. Você pegou lá um texto que você leu sobre o congresso e você citou no seu TCC. Então, você coloca o nome do evento em letras maiúsculas, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, reunião anual da ANPED, 23, a 23ª reunião. Foi no ano de 2000, coloca o ano, vírgula, a cidade, Caxambu, ponto. ANAS é um documento que sai todos os artigos que foram publicados e apresentados, ou os debates que foram feitos nesse evento, né? A cidade, Rio de Janeiro, né? A agência ou o órgão que fez o evento, aqui foi a ANPED, e depois você coloca o ano e a quantidade de páginas daquele documento. Tá? Se você for citar só uma parte ali dos anais, né, então você vai colocar o título do que você leu, do artigo que você leu, daqueles anais. Lembrando que, como eu falei, anais é um documento que sai publicado todos os artigos que foram apresentados naquele congresso, por exemplo, naquela reunião, né, naquele simpósio. Então você foi lá e leu apenas um artigo que está naqueles anais. Aí você lê o artigo do Marcos Garcia Neira, né? Você cita o sobrenome do autor, vírgula, o nome dele, o título do artigo que você leu, tá? E aí você vai colocar ponto in, né? In é dentro, ou, né, está dentro desses anais, tá? Ou onde, né?
Reunião anual da ANPED, número 27, 2004, cidade, Anais, de Caxambu, ANPED 2004. Só que você viu isso no CD-ROM, né? Você não viu em impresso. Aí você tem que colocar um CD-ROM. Até isso tem que pôr, tá, gente? O que mais aqui? Documento eletrônico, né? Geralmente vocês usam muito documento eletrônico. Eu já falei isso, mas eu vou reforçar. Então você pegou um documento eletrônico lá de um artigo, né? Você leu o artigo, tal, viu o autor, gostou, citou muito esse autor ali, ou citou uma vez, ou usou muito esse autor. Então você vai colocar, né? Olha aqui. O sobrenome do autor, né? Normal, letras maiúsculas, né? Vírgula, o nome do autor, ó, Luciano Mendes de ponto. Para entender a relação escola-família, uma contribuição da história na educação. Bom, você leu então, né? Esse livro, pode ser um artigo, pode ser um TCC, e aí, mas é eletrônico. Você pegou lá de um site confiável, né? De alguma instituição, no Google Acadêmico também. Muito bom você fazer pesquisa pelo Google Acadêmico. Você coloca aqui a editora, perspectiva, a cidade onde foi publicado esse documento, o volume 14, número 2 e as páginas. Então você leu da página 44 à página 50, tá? Junho de 2000, então ele foi colocado lá, tá? Em junho de 2000. Aí você vai colocar ponto e vai escrever disponível em 2 pontos. Vai copiar o link, né? E vai colar aqui. Colar lá nas suas referências. Tá bom? Ó, aqui tem o sinal de maior ou menor. Você vai colocar o sinal de maior e menor entre o link, ponto. Aí você vai colocar o dia que você acessou aquele documento, né? Por isso você tem que marcar até o dia. A hora precisa, professor? Não, só o dia. Então, o acesso foi em 25 de abril de 2014, né? E assim você coloca todas essas informações. Você pode usar isso aqui para todos os documentos online que você usou, né? Pode ser um documento institucional, pode ser uma revista, tá? Sempre que você for colocar, né, o site de onde você pesquisou, o link de onde você pesquisou aquele documento, né, que você citou no seu TCC, você tem que colocar disponível em e o ano. Por quê? Imagine que daqui 10 anos, tem que colocar ano, professor. É importante saber disso, né? Legal. Porque, ó, daqui 10 anos, você fez um artigo, você publicou esse artigo em uma revista. Aí tem uma referência lá que alguém leu e gostou da sua referência, que você citou, de um autor que você citou no seu TCC, e você referenciou. Aí lá tem um link. Aí daqui 10 anos a pessoa fala assim, nossa, eu gostei desse artigo, vou ver se eu acho o original para eu poder ler. Aí ela vai lá no link e ela não encontra mais. Porque às vezes o autor retirou aquele artigo, não está mais disponível. Então, né, a pessoa ela sabe que até aquela data estava disponível. Depois, talvez, né, foi excluído, não tem encontra mais. Então, aí a pessoa sabe, olha, pode ter acontecido alguma coisa, porque até aquela data estava disponível e depois não estava mais. Por isso tem que pôr a data, né? É importante ter a data aqui do acesso. Bom, você lê um livro eletrônico também, tem, hoje em dia está muito, né? Fácil usar livros eletrônicos. Às vezes você acha de graça em PDF na internet, não precisa comprar, então você evita gastos, ajuda o meio ambiente, né? Então você citou lá o livro, só que ele é eletrônico, do mesmo jeito, tá? Você coloca o link, né? Aí coloca disponível em, coloca o link.
acesso em 27 de junho, né, de 2001. O dia, o mês e o ano. Tá? Evite colocar, tipo assim, 27/6/2001. Não é legal, não é bom pôr. Coloca assim, ó, 27 de junho, sempre as 3 primeiras letras do mês, né? Então, junho. Se for julho, J-U-L. Se for agosto, A-G-O, né? As 3 primeiras letras e o ano. Tá? O que mais? Artigo de revistas em formato eletrônico, mesma coisa, né? Pegou um artigo de lá, uma revista, você vai citar, tá? O nome do autor, tá? Então aqui, por exemplo, ó, Souza, TB et al. Você sabe que é o Souza e outros autores, acima de 4 para cima, né? Você tem que colocar a palavra et al. Coloca o título, o volume, o ano, tá? Disponível em, coloca o link e acesso em 9 de janeiro de 2001. A data, o dia, o mês e o ano. Beleza? Aqui. Bom, muitas vezes vocês podem usar, né, um documento jurídico. O que é um documento jurídico? Um decreto ou uma lei. Então, por exemplo, o Danilo e a Laís estão fazendo sobre a utilização de drones na agricultura, né? Então, fazendo um artigo sobre isso. Então, tem uma lei lá da Agência Nacional de Aviação, né, que faz a regulamentação do uso desses drones. Aí o Danilo e a Laís vão citar essa lei. Citou lá uma parte da lei que regula a utilização de drones, que tem que ser pilotado por pessoas com uma formação, que tem que saber o lugar que vai ser utilizado, enfim, faz um regulamento, né? Então, se você usar, tá, uma lei ou um decreto, a primeira coisa você tem que ver, tá, se essa lei ela é federal, estadual ou municipal, né? Porque os estados e os municípios também, eles emitem lei. Então é muito fácil, né? Primeiro você vai colocar o local, né? Aqui, por exemplo, tem um exemplo, né, de uma lei federal, um decreto federal, né? Então você coloca a palavra Brasil em letras maiúsculas, né? Brasil, ponto. Quando você coloca Brasil, você já sabe que é uma lei ou um decreto, aqui no caso, né? Um exemplo de um decreto federal, por exemplo, de uma lei federal. Se fosse, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Espírito Santo, tá? Aí você já saberia, Minas Gerais, que é um decreto estadual. Né? E se for o nome de um município, por exemplo, Presidente Prudente, você sabe que é uma lei municipal. Né? Campinas, São Paulo, lá você sabe que já é, né, do município. Tá? Então, você sempre vai colocar assim, ó, local, país, estado ou cidade, o título, a especificação da legislação, o número, a data, a ementa, a indicação da publicação oficial, local, volume, número, páginas, dia, mês, ano, tá? Seção e parte, se houver. Então, quanto mais informação você colocar sobre a lei ou o decreto, melhor, né? E aí tem um exemplo aqui, ó, Brasil, ponto, decreto, número, então, você sabe que é um decreto federal, o número do decreto, vírgula, o dia do decreto que ele foi publicado, 21 de setembro, e o mês e o ano, 21 de setembro de 1982, ponto. E ali você vai fazer a descrição da lei ou do decreto. Então, dispõe sobre o procedimento administrativo para reconhecimento da aquisição por uso capião especial de imóveis rurais compreendidos em terras devolutas. Então, você faz a descrição ali do que é essa lei ou esse decreto. Ponto. Código Civil, na 5ª edição, a cidade de São Paulo.
De onde você tirou? Das revistas dos tribunais, tá? As páginas 676 e 677, o ano 2000. Então, é assim que você cita, né, uma lei federal, estadual e municipal, tá bom? Coloca ali o nome da instituição ali, né, dos órgãos federais, tá? Dos órgãos, se for federal, se for estadual e municipal, e o número, o dia, o mês e o ano, descreve esse decreto ou essa lei, e aí as outras informações. Tá? Professor, eu fui lá e peguei uma lei na internet lá. Também pode pegar, citar, pode fazer a citação lá no seu TCC, né? Só que na hora de referenciar, vai referenciar como? Igual tá aqui, ó. Tá bom? Mesma coisa, né? Formato eletrônico. Você vai dizer se é federal, estadual, municipal, né? Você vai colocar país, estado ou município, nome, uma corte, tribunal, enfim, né? Então aqui tem dois exemplos, ó. Exemplo de decreto. Brasil, então você já sabe que é federal, né? Ponto, decreto, o número do decreto, o dia, o mês e o ano que ele foi publicado, tá? O que ele escreve, né? Então, concede, indulto, comulta, penas e dá outras providências, ponto. Saiu onde? No Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 22 de novembro de 2000, ponto. Disponível em, tá? Sinal de maior, de menor, coloca o link de onde você tirou o documento eletrônico, ponto, acesso em, e o dia que você acessou o documento eletrônico. Tá? Então, é da mesma forma que quando você cita artigo, livros, revistas, jornais eletrônicos, você tem que copiar o link, deixar esse link salvo e anotar o dia, o mês e o ano que você acessou. Né? Vamos lá. Lei. Aqui tem uma lei, ó, uma lei federal, né? Então você coloca Brasil, o nome da lei, perdão, a lei de onde, quem fez essa lei, então aqui foi o Congresso Nacional, ponto, aí vem o nome da lei, né? Lei Penal Ambiental Brasileira, ponto, lei o número da lei, né? De 12 de fevereiro, de quando ela foi publicada, tá? 12 de fevereiro o ano, né? E o que ela dispõe, né? Você descreve ali. Então, isso aqui, ó, dispõe sobre sanções penais administrativas derivadas de conduta, tal, coloca ali, né? Diário Oficial da União, foi publicada lá em Brasília, né? Distrito Federal, em 12 de fevereiro de 1998. Ponto. Disponível em o link de onde você tirou. Ponto. Acesso em 9 de janeiro de 2001. Né? Todo documento eletrônico é desse jeito. Né? Aqui no caso, o exemplo de leis. Bom, aqui, monografia, dissertação e tese. Né? Mesma coisa. Foi online, né? Ou não, ou físico, você vê aqui na faculdade, sei lá, ano que vem você vê aqui na faculdade, pega um TCC para ler. Você quer citar esse TCC. Né? Mesma coisa, você vai colocar o nome do autor, tá? Sobre o nome do autor, depois o nome dele, vírgula, o nome, o título, negrito, tá? O ano, a quantidade de páginas, e vai dizer, né? Se, eu já expliquei isso, né? Se ela é uma dissertação de mestrado, se ela é uma tese de doutorado, uma tese de livre docência, ou se ele é um trabalho de graduação, né? TCC. Ok, vamos lá. Pessoal, uma coisa que eu vejo muito, aparece muito em TCC, é sobre as ilustrações, né? E tem uma regra básica. As normas da FATEC, para você inserir uma ilustração, elas são bem claras. Primeiro, você tem que aprender, lembrar, né? Que a ilustração,
pode ser, tá? Então, ilustração, elas são gráficos, uma fórmula, uma lâmina, uma figura. Então, você pode colocar um desenho, uma gravura, mapas, né? Então, mapa é uma figura, quadros, fotografias, fotos, né? Fotografias, né? Ou fotos. E aí, você quer colocar aquela foto para ilustrar, né? Ilustrar ali melhor o seu TCC, né? Você quer mostrar uma imagem para ilustrar melhor e falar para a banca, para o professor por ler. Olha aqui, ó, como foi feito o processo, né? Então, mostrar o processo, por exemplo, que foi feito, né? E você vai colocar, né? Bom, então, primeira coisa, né? Quando você usar uma ilustração, se for uma figura, você vai numerar para colocar a palavra figura, você tem que criar um título para essa figura e numerar, e sempre em ordem crescente, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Essa figura, ela vai ter que ser citada no seu texto. Então, por exemplo, na figura 1, observamos o processo de produção de hortaliça que foi realizada, né, na propriedade tal, nos dias tais. Então, você descreve o processo, aí você coloca na figura 1, tal. Então, você tem que citar a figura 1 no seu texto. Depois, você precisa numerar essa figura e colocar um título, né? Então, por exemplo, ó, aqui tem uma figura 1, skin, epidermal layers, né? E aí você coloca a figura, o número, a numeração dessa figura, o título dessa figura, tá? E embaixo, a fonte, tem que ver a fonte, né? Essas duas informações, elas são imprescindíveis, não pode deixar de ter. Porque o que acontece muitas vezes, o aluno ele taca a imagem, figura, ilustração, desenho, gráfico, e aí também serve para gráfico e tabela, não numera, não coloca um título e nem coloca a fonte de onde ele tirou, né? Então, essas duas informações são obrigatórias. Olha aqui, ó, né? Sua identificação aparece na parte superior, a numeração e o nome da ilustração, que pode ser uma figura, né? E aí você tem que aparecer na parte superior, precedida da palavra designativa, né? Então, ou pode ser figura, ou pode ser uma fórmula, ou pode ser um gráfico. Então, gráfico 1, 2, 3, 4, 5. Esses gráficos têm que ter um nome, um título, tá? Figura 1, 2, 3, 4, 5. Essas figuras têm que ter uma numeração sequencial e título, tá? E a fonte tem que vir embaixo. E aí, por exemplo, você fez uma fotografia de um processo que você está desenvolvendo ali, né? A autoria é sua. Aí você vai colocar o autor, né? A fonte é o autor. Não, mas aí você pegou de um artigo, de um outro documento. Aí você vai citar aquele autor, né? Lá na referência, você tem que citar o autor também, tá? Então é ideal que você cite o autor também lá na referência, tá? De figuras e de textos e tudo mais, né? Então, sempre que você referenciar, você coloca lá, você citou, referencia. Se for sua, não precisa referenciar, né? Porque você é o dono, né? Mas é interessante, o máximo possível, referenciar, tá? As ilustrações e tabelas devem ser destacadas do texto por um espaço de 1,5. Então, tem o seu texto, você deixa um espaço de 1,5, aí coloca figura 1, gráfico 1, tabela 1, coloca o título dele, insere a figura, insere o gráfico, insere o desenho, fonte, tá? E depois você deixa ali, né, um espaço também entre a sua figura e o seu texto, tá? De 1,5. Ela vai ficar bem destacada ali, né? Professor, tem um tamanho ideal para você, para fazer? Eu posso colocar
meia página, figura bem grande, o gráfico bem grande, meia página. Eu não gosto, né? Eu gosto assim, tamanho médio, entre 4 e 14. Eu gosto de centralizar. Você pode centralizar ali a sua figura, o seu gráfico, deixa ele centralizado, tá bom? E assim, um tamanho, né, que seja suficiente para que a banca, a pessoa que vai ler o seu TCC, ela consiga observar bem o que você quer demonstrar, o que você quer ilustrar. Então, procurem usar, né, quem vai usar fotografias, imagens para ilustrar. Então, assim, procure usar uma imagem de boa qualidade, tá? Evite usar uma imagem com pessoas, né? Homens, mulheres, crianças. Se por acaso tiver ali uma pessoa que você não consegue recortar ou não tirar, o ideal é que você faça um borrão assim, né? No rosto da pessoa, para não aparecer, tá? Então, mas você poderia citar, mas é ideal que você evite, né? Colocar qualquer informação com pessoas, qualquer ilustração, foto com pessoa. Se você for usar uma foto de uma pessoa, o ideal é que você peça a autorização. Você tem a autorização dela por escrito, que você vai usar aquela imagem, né? Porque é um direito de imagem que a pessoa ela vai te ceder. Se não, o ideal é que você não use fotos com pessoas, tá bom? São algumas dicas importantes aqui para você fazer o seu TCC. Bom, tabelas, né? Geralmente, quem faz plano de negócio, então isso aqui é para quem está fazendo plano de negócio, mas quem está fazendo também monografia ou artigo, pode ser que coloque uma tabela, né? Mas geralmente plano de negócio aparece, porque ali você quer demonstrar gasto, investimento, quanto vai ser investido naquela empresa, né? Então tem muita gente que aparece com gráfico e tabela, tá? Então, elas são usadas para apresentar dados numéricos, né, de um determinado processo ali que você está analisando, que você está pesquisando, tá? E principalmente quando você quer comparar, né, informações ali desse processo que você está pesquisando, então você vai usar, né, uma tabela, tá bom? Geralmente a tabela ela é número. A tabela é sempre número, tem uma conta ali, né, que você quer apresentar um valor total, por exemplo, de alguma informação. Então, sempre que você for usar número, usa tabela. Professor, mas eu quero colocar algumas informações, textos dentro de um quadro, dentro de uma tabela. Não é ideal, não use tabela. Aí você vai fazer um quadro fechado dos lados, entendeu? Com as colunas, as linhas, e aí você usa quadro. Então, por exemplo, você quer fazer um quadro, né, com conceitos de vários autores sobre missão, né? Então você cita lá, primeiro autor diz que a missão é isso, segundo autor fala que missão é isso, terceiro autor fala que missão é isso. Então você vai colocar essas informações em quadro. Quando for dados, números, que você quer mostrar uma conta, por exemplo, você joga em tabela. A tabela, geralmente, ela é aberta dos lados, ó, né? Ela não é fechada dos lados, mas você pode fazer uma tabela fechada também, não tem problema. Você pode fazer tabela com colunas, né, fechadas. Aqui, ó, as colunas estão abertas, né? E aí você coloca, né, a descrição, tabela, a numeração sequencial, sempre do menor para o maior, beleza? O título dessa ilustração, tá? Sempre tem um título. Então, por exemplo, essa daqui está assim, ó. Tipos de cooperativas por estado versus números de cooperados versus números de empregados. Então, ele colocou aqui uma coluna com os estados, a segunda coluna com o número de cooperativas por estado, a terceira coluna, números de cooperados
por estados e a quarta coluna, número de empregados. Então, ele está fazendo uma comparação, né? E aqui embaixo ele coloca o valor total. Ele coloca o valor total das cooperativas, dos cooperados, dos empregados, né? E a fonte, eu tenho que pôr a fonte, né? E ele coloca aqui, ó, ele colocou núcleo de dados da OCB, 2002, página 53. Foi de onde ele tirou essa fonte, né? Esses dados para fazer essa tabela. Professor, eu posso pegar dados, né, de documentos e montar uma tabela própria? Então, eu tenho os dados lá todos soltos. E eu juntei esses dados e montei uma tabela. Posso fazer isso? Pode, mas você tem que citar de onde você tirou, né? Porque esses dados não são seus. Então, você viu uma pesquisa lá sobre o aumento, né, a quantidade de aumento de lojas de calçados no Brasil. Ah, nossa, seria legal colocar todas essas informações aqui para as pessoas entenderem que houve um aumento do número de lojas de calçados no Brasil. Vou montar uma tabela por estados ou por região, né? Região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Não, mas eu vou fazer por estados, eu quero por estados. Aí você coloca lá, né? Ou só o estado de uma região, né? E aí você pega essas informações e monta uma tabela. Você não vai colocar que aquilo lá foi seu. Você vai colocar a fonte. Aí você pode pôr na frente assim, ó, org, que é organizador ou autor. Você organizou a tabela, mas aqueles dados não são seus, né? Então você pode fazer assim também, tá bom, galera? Né? Sempre colocar a fonte. Professor, eu vou mostrar os dados que eu coletei na minha pesquisa de campo. Eu fui lá, né, fiz lá uma pesquisa e coletei lá que o número de empresas que fecharam e abriram no ano de 2020, 2021, num tempo de pandemia em Presidente Prudente. Eu busquei esses dados. Esses dados são meus, da minha pesquisa. Eu fiz uma tabela, mesma coisa. Coloca lá, tabela 4, título da tabela. E aí você vai colocar o quê? Fonte. As informações são da sua pesquisa. Então você vai colocar fonte ou autor, que você que pesquisou, tá? Se um dia alguém for usar o seu TCC, vai pegar essas informações suas, aí a pessoa ela vai citar o seu sobrenome lá no TCC dela. Mas no seu TCC você coloca o autor. Quando é você que faz o levantamento dos dados ou das informações, mas aí você não vai usar tabela, você usa gráfico, tá? Lembrando mais uma vez, o título, a numeração e o título da ilustração sempre em cima e a fonte embaixo, tá? Bom, pessoal, essas informações, né, eu peguei das normas básicas de padronização, né, dos TCCs que são defendidos aqui na FATEC. Esse documento ele já está aqui na pasta de material de vocês, ele é um PDF e ele traz todas as informações da aula passada e dessa aula, né, que você pode utilizar. E é muita coisa, viu, gente? Então, você esquece, né? Às vezes não usa muito tempo, mas procurem olhar nesse documento quando você for fazer citação e quando você for fazer referenciar essa citação. Então, é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer perguntar? Escreva aí no chat para mim, por favor, está tudo bem, por enquanto.
Se não tem nenhuma dúvida, pessoal. Ok, o pessoal está escrevendo aqui, está tudo ok, está tranquilo, né? Eu vou abrir aqui o documento, que se você tiver também alguma dúvida, é um documento da FATEC, tá? E tá aqui na pasta de material, baixa esse documento, né? Essas orientações, elas são muito bacanas ali, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês, que é um documento também para vocês fazerem, né, essa pesquisa, quando você for citar. Deixa eu ver aqui. Fazer citação, quando você for referenciar, tá? Vou botar aqui. Peraí que eu tô achando aqui, pessoal. Normas para TCC. Eu não sei se eu já mostrei esse documento para vocês lá no passado, mas nunca é demais, né? Acho que quanto mais informações vocês tiverem. E é aquilo, tá, pessoal? As normas da ABNT, elas assim, a gente esquece, porque a gente não usa no dia, né? Então agora é o momento de vocês relembrarem, tá? Então a aula de semana passada está gravada. Tá abrindo aqui. Está aparecendo para vocês uma apostila. Ó, aqui então, apostila de metodologia para apoio do trabalho, né, de curso, com base nas normas da ABNT. Tá? Isso aqui é da FATEC, de Presidente Prudente, tá? Então, essa apostila foi elaborada com a finalidade de facilitar a elaboração de trabalhos de graduação, né, do curso da FATEC de Presidente Prudente, e que tem um sumário, né? O que vocês vão prestar bastante atenção aqui, ó. Citação, né? Ó, na citação, começa na página 30 em diante, tá? Então, aqui, ó, eles têm os tipos de citações, citações diretas com mais de 3 linhas, que eu já expliquei, citação indireta, né? Citação conceitual ou paráfrase, citação de citação, omissão de citação, sistema de chamada, tá? Autor-data, tá? Então, se você tiver, né, com até 3 autores, cita os 3 autores, citação com mais de 3 autores, tá? Usa a palavra etial, tá? Autor-entidade, um documento sem autoria, autores com o mesmo sobrenome, documentos de um mesmo autor publicado em um mesmo ano, eventos científicos, sistema numérico, que é vocês não estão usando esse sistema, tá bom? Sistema autor-data, que é o alfabético, notas de referência e notas explicativas. Tá? E aí vem as referências, né? Tem exemplos aqui de como você vai referenciar. Regras de entradas de autor, até 3 autores, mais de 3 autores, obra constituída por vários trabalhos ou contribuição de vários autores, uma obra sem autoria, você achou um livro que você não sabe de quem que é, como referenciar isso também, obras de autoria coletiva, entidades, ilustrações,
modelos de referência, livro no todo em formato eletrônico, partes de livros. Então, assim, né? Aqui tem tudo. Como você vai referenciar uma revista, um artigo, né, em formato eletrônico, artigo de jornal, uma vez que você pegou um artigo de jornal, tem como você referenciar, patente, né, bula de remédio, até bula de remédio, você usou lá no seu TCC, você tem que referenciar, documentos jurídicos, né, que eu expliquei hoje, decretos ou lei, decretos de lei em formato eletrônico, parecer, a Constituição Federal, código, medida, então tem muitas outras coisas que eu não trabalhei muito aqui, porque geralmente o curso de gestão empresarial não usa muito, mas vai que, né? Então você sabe aqui, tá? Uma norma técnica, né? Anais, tá? Bases de dados online, então tem exemplo. Fita cassete, fita de videocassete, dispositivos, slides, transparência, mapa, homepage, e-mail, tá? Mapa tem como você referenciar. E aqui tem todas as informações que eu já passei para vocês, que vocês têm no documento, né? Como vai fazer a capa, contracapa, a folha de rosto, né? Que vocês já têm aí, já estão preenchendo tudo isso daí, né? Tá? Dedicatória, como você faz, agradecimentos, epígrafe, né? O que é obrigatório, o que é opcional, o resumo resumo na língua portuguesa e o abstract na língua inglesa, tá? Como que você tem que fazer isso? Aqui tem os exemplos, tá? Ó, né? A importância do agronegócio familiar no Brasil, palavras-chave, tá? Não esqueça que é sempre bom colocar as palavras-chave, tá? em ordem alfabética, tá? O abstract, que é o resumo em inglês, a lista de ilustrações, tá? Ó, você vai ter que fazer uma lista depois, né? Colocar aqui, ó, tabela 1, tabela 2, em que página que ela apareceu cada tabela, cada gráfico, cada mapa, né? Lista de abreviações, lista de siglas, tá? Lista de símbolos, o sumário, então aqui tem tudo, tá, gente? Como você faz o sumário aqui, ó, né? E aí você escreve seu texto, que é a introdução que você está fazendo, justificativa, metodologia, objetivos gerais específicos, a fundamentação teórica que você está fazendo agora, é como você faz uma citação de uma ilustração, de uma tabela que eu expliquei hoje, e aí vai indo, né? Tá? Aqui, ó, citações, né, direta, indireta, tá? Citação direta, com recuo, tá? Tudo tem que ter aqui, gente. Né? Citação direta com mais de 3 linhas, né? Tem que ter o recuo de 4 centímetros, se for até 3 linhas, você tem que colocar entre aspas. E aí você vai, citação da citação, então aqui está explicando tudo. Esse documento é importantíssimo você olhar, né, e ler de acordo com a sua dúvida. Como que eu faço essa referência? Como que eu faço essa citação? Aí você dá uma olhada aqui no sumário dela e você vai fazendo, né? Vai. E tem a aula gravada aqui também, tem o PowerPoint. Então, isso aqui é um documento, tá, que é importantíssimo para você aí usar quando você precisar fazer as suas citações e quando você for fazer as suas referências também. Então, pessoal, então tá tudo aqui, ó, para você pesquisar, baixe esse material, deixe ele guardado aí no seu computador e usa ele, né, sempre que você for precisar. Né? Tá bom, pessoal? Beatriz teve que sair. Tá bom, Beatriz. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Tudo bem por enquanto. Eu gostaria de saber, semana que vem, eu vou estar conversando mais com vocês, né? Eu quero saber como está o andamento dessa parte da fundamentação teórica de vocês, se vocês estão conseguindo avançar um pouco mais, se já conseguiram, né, aprofundar. Então, por exemplo, eu estava falando que eu recebi o trabalho do Danilo e da Laís. Então, eu já fiz ali algumas considerações, eu vi que eles avançaram um pouco na fundamentação teórica, né? Eles criaram 3 itens ali para
e descrevendo o que eles estão pesquisando. Isso é bom. Então, quanto mais você fazer agora, quanto mais você aprofundar a sua fundamentação teórica, ou deixar só a pesquisa de campo, para quem vai fazer pesquisa de campo, né, uma visita técnica, uma entrevista para o semestre que vem, é bem melhor, porque você fica mais tranquilo na segunda fase do seu TCC. Né? Então, aprofundam bem, né, essa última parte, né? E quanto mais informação você tiver ali, lembrando, tá, gente? Não é só colocar texto por colocar, né? Não é colocar texto só para encher linguiça. Tem um monte de coisa. Não. Você tem que colocar uma fundamentação teórica que realmente favoreça, né, a contextualização e o aprofundamento teórico do seu tema. Citar autores, conceitos que realmente vão ali favorecer e melhorar e demonstrar a cientificidade do seu TCC. Então não adianta você também ter um monte de coisa que chega lá, o seu orientador fala, não, vamos cortar tudo isso aqui, porque não tem interesse nenhum. Então, sempre que for fazer a fundamentação teórica, aprofundar, verifica lá, quais são os seus objetivos, tá? Qual é o objetivo geral da sua pesquisa e quais são os objetivos específicos. A partir ali dos objetivos e do problema que você tiver, né, que resolver, que você quer solucionar, resolver, propor alguma melhoria, aí sim, o problema da sua pesquisa, né, e das hipóteses que você levantou, é que você vai fazendo essa fundamentação teórica. Professora, tem uma dúvida, a Milena colocou, né? A entrega dessa segunda parte será dia 17, certo? Deixa eu ver aqui. Tá, eu falei naquela primeira aula, eu tô com... Minha agenda não está aqui, minha agenda de papel. Que eu anotei na minha agenda, mas naquela aula eu mostrei uma apresentação. Não, acho que é para o dia 24. 24 de novembro. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu material, que eu tenho ele aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu abrir aqui, não lembro se eu coloquei aqui também na aula da BNT. Acho que alguém colocou alguma coisa aqui. Essas datas estão aqui. Não. Eu coloquei aqui, entregar na P2, a revisão da literatura, 4 pontos, as referências, 3 pontos, montar a apresentação e apresentar 3 pontos. Eu tenho quase certeza, viu, que é pro dia 24 de novembro, tá? Porque eu vou ter que digitar a nota de vocês até dia 4 de dezembro. Então, eu tenho uma semana para terminar essas correções desses itens. Menos mal, tá bom? E aí, gente, a semana que vem já vai começar, né? Novembro, semana que vem a gente já tem novembro, tá? E eu vou ver com relação às apresentações. A semana que vem eu vou conversar com vocês. Eu quero saber como está o andamento aí. Que vocês falam assim, professor, a gente está um pouco atrasado,
né? Então, aí o que eu acho melhor? Eu até mostro para vocês o modelo de apresentação, mando o modelo do PowerPoint para você ter. Você até preenche o modelo, mas aí vocês não apresentam. Eu deixo as aulas para vocês elaborarem essa última parte, né? Para vocês usarem a aula, né, para elaborarem. Eu entro aqui na aula, fico aqui. Se alguém tiver dúvida, tira as dúvidas, né? E deixo vocês ir lá para o TCC de vocês. Tá? Mas aí eu vou precisar de um feedback de vocês, de cada um de vocês, de como que está o andamento dessa parte da fundamentação teórica, tá? Se estiver bem adiantado, você fala, não, professor, a gente está tranquilo, está bem adiantado, aí eu faço o agendamento das apresentações. Mas caso contrário, vocês não vão, né, talvez eu vou pensar um pouco sobre isso, vamos ver como que vai ser a semana que vem, quando eu conversar com vocês, vocês não apresentarem, em vez de vocês usar a aula para apresentar, vocês vão para elaborar o TCC, porque para mim é mais interessante que você aprofunde a sua fundamentação teórica agora e já fique um pouco tranquilo para o próximo semestre, né? E tem ali uma qualificação do seu orientador também, porque ele que vai te qualificar, né? É claro, você vai ser aprovado aqui na disciplina e também vai ter uma boa qualificação. Esse aqui é mais o objetivo da disciplina, né? Tá bom, gente? Mas aí eu vou ver direitinho, Milena, a data, e a semana que vem eu passo. Aqui a minha agenda ficou lá em casa e geralmente eu tenho isso na minha agenda. E ainda se for dia 17 é uma semana a menos, porque é muita coisa para corrigir. Deixa eu ver se eu estou com outro arquivo aqui. Então, esse também não tem. Bom, aí, pessoal, né, só para fechar a aula, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Esse material eu já vou deixar aqui também, tá bom, pessoal? Aqui. Ó. Tá aparecendo aí para vocês uma apresentação de PowerPoint? Alguém pode falar para mim, por favor? Tá aparecendo uma apresentação de PowerPoint? Tá compartilhando? Ah, beleza. Obrigado, Ronaldo. Ótimo. Ó, essa apresentação de PowerPoint, ela é um modelo do que tem que ter para você fazer uma... Antigamente tinha qualificação. Por conta da pandemia, foi cortada a qualificação, agora só tem a defesa. Mas ele é um modelo para a sua defesa. Mas, professor, eu nem estou no meio do TCC, já tenho que pensar nisso? Já, né? Porque você já tem várias informações aí, depois você só vai reformular isso daqui. Então, vejam bem, aqui ó, tem, né, a logo da FATEC, do Centro Paula Souza, do Estado de São Paulo. Nesse primeiro, você vai colocar o título do trabalho, o nome do aluno ou dos alunos, o curso, o título e o nome do orientador, nome completo, né? Então, doutor, mestre, especialista, o ano e o local. Então, Presidente Prudente, né, Presidente Prudente 2021. Então, você vai fazer uma capa aqui do seu PowerPoint para você usar na sua defesa. Evite colocar fotos, a gente coloca fotos, não é legal, eu não gosto que ponha fotos aqui nessa capa, né? A não ser que o seu orientador peça para você pôr, aí você coloque, mas eu acho que o título deixar bem limpo assim, né? O que não pode faltar? A introdução, tá? Geralmente, aquela introdução lá do seu TCC, você vai fazer um resuminho dela aqui em 3, tá? Até 3 slides. Então, 1, 2, 3. Aí depois você vai colocar a justificativa do seu trabalho, né?
Você vai colocar em um slide o objetivo geral e os objetivos específicos. Tá? Aí um slide, que é o 4, com a metodologia, que você está definindo lá no seu TCC. E aqui você vai colocar a fundamentação teórica. A fundamentação teórica, você vai colocar aí também, pode colocar até uns 3 slides, né? Um resumo, uma síntese, bem, isso tudo tópico, viu, gente? Não é aquele monte de texto, não, que na defesa você não vai ficar lendo, né? Você vai colocar o tópico ali só para você lembrar e explicar para a banca. A fundamentação teórica, os autores que você utilizou, os conceitos, né? Então, aí até uns 3 slides de fundamentação teórica, os resultados, tá? Os resultados. Aqui você vai colocar resultados esperados, né? Porque ainda você vai fazer essa pesquisa. Ah, mas Sérgio, não tem ainda. Não põe. Por enquanto não põe, né? Mas você sabe mais ou menos o que você quer. As considerações finais, tem que ter lá na defesa. E as referências. Professor, eu tenho 4 páginas de referência, 3 páginas de referência. Eu vou colocar todas aqui? Não. Você vai colocar ali algumas só, né? As mais importantes, ali, dos autores que você mais utilizou. Então, você faz uma seleção aqui de umas 10 referências e coloca aqui. Tá? E, por último, o agradecimento. Obrigado, obrigada, boa noite. Agradece, né? A banca e as pessoas que vão estar lá. Tá? Então, eu tenho esse modelinho aqui, vou te mandar aqui para você, deixar aqui na pasta de material, para você já ir preenchendo lá com a sua defesa, né? Eu acho muito legal você ter aí uma base aqui que você pode utilizar. Por quê? Tem gente que usa um PowerPoint com um monte de informação, cores, desenho, tem gente que coloca barulho, nada disso. A sua, quanto mais limpa for o seu PowerPoint, mais simples aí se você explicar, é melhor para você na hora da defesa, né? Nada de ficar colocando coisa colorida, bichinho, foto do cachorrinho, nada disso, gente. É um trabalho, né, científico, é um trabalho de pesquisa. Então, quanto mais limpo ele for, tá, melhor para a banca entender ali qual foi, né, o seu tema, quais foram os seus objetivos, como foi sua metodologia, qual é a sua justificativa. Então, esses itens não podem faltar na hora que você for fazer a sua defesa. Então, tem um modelinho aqui, tá? Que eu já passo. Ah, professor, mas eu quero usar um modelo que eu já tenho, que eu fiz lá na minha outra faculdade. Olha, a minha orientação, conversa com o seu orientador, mostra esse modelo para ele. Se ele falar assim, não pode usar, aí ele está te dando, né, uma autorização. Se ele falar, não, usa esse que o Sérgio mandou, tá bom, beleza. Agora, se ele tiver um outro, às vezes o orientador tem um outro, tem um dele, ele quer que você use o dele. Lá na defesa, você vai usar o dele. Se não, você usa esse daqui, que você vai fazer uma defesa bem fechadinha, bem encaixadinha ali, que você não vai ter problema. A banca não vai perguntar para você assim, mas cadê a sua metodologia? Você não falou? Você não explicou? Se você, por exemplo, pode esquecer do objetivo, os objetivos, mas você não falou dos seus objetivos. Aqui não, tá tudo ali, é o que não pode faltar, tá bom, pessoal? E aí você evita problema, né, na hora da defesa. O meu papel aqui é deixar o mais fechadinho assim, para você ter segurança na hora de fazer uma boa defesa, né? Você não tem problema com norma da ABNT, com citação, com referência, com a estrutura do trabalho. Tudo isso a banca vai ver. E quanto menos problema você tiver com isso, melhor será a sua defesa, tá bom? Gente, eu vou deixar então esse modelo de PDF ou de PowerPoint, né, já pensando lá na sua defesa, tá bom? E aí vocês baixam, deixam ele guardadinho aí, e aí vai ter um momento que eu vou pedir para você preencher ele e mandar. Tá? Então, vocês vão encaminhar esse negócio preenchido para mim, tá? Gente, se você não tiver nenhuma dúvida, não quiser perguntar nada,
por mim, vocês já estão liberados. Tá? Eu vou fechando a aula por aqui. E tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a semana que vem, se Deus quiser. Bom? Boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.